Olá, sextos anos, professora Renata Marvila, de História. Iniciamos com esse compromisso o nosso segundo trimestre, essa é a semana 12. O nosso conteúdo é o tempo e a história, mas antes de iniciarmos o conteúdo em si, queria deixar para vocês uma pequena reflexão. Tudo tem o seu tempo, e esse é um tempo para termos um pouquinho mais de paciência e continuarmos firmes nos nossos compromissos. Sei que não é fácil, mas vocês são capazes e podem ter certeza, daqui eu continuo acreditando em vocês e confiando na capacidade de vocês continuarem essa caminhada. Então vamos para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo é o tempo e a história. Tudo que acontece na história acontece num determinado tempo. Então, como eu escrevo aqui, a compreensão do tempo é fundamental para o estudo da história, já que tudo que acontece num determinado tempo. Portanto, nós precisamos de compreender o tempo. Pode parecer que é uma coisa muito simples, mas vai exigir da gente atenção em relação a alguns conceitos, por exemplo, como o tempo da natureza. O que é o tempo da natureza? É aquele que passa independente de qualquer coisa. É aquele que, por exemplo, faz com que a professora Renata não seja mais como era há 20 anos atrás, porque o tempo passou para mim. O tempo passa naturalmente. Então, esse tempo que passa naturalmente, ele é o tempo da natureza. Já o chamado tempo cronológico é aquele que normalmente somos controlados por ele ou conduzidos por ele. Por exemplo, hora de ir para a escola, hora de voltar da escola, hora do recreio, ou seja, é aquele tempo que está no nosso relógio. É aquele tempo cronometrado e que, ao olhar para o nosso pulso, caso estejamos com o relógio, a gente vai se orientar a partir desse tempo. Mas existe também o chamado tempo histórico. Ele pode ser tempo de curta, média e longa duração. Por exemplo, o dia do meu aniversário é um tempo de curta duração. Mas o tempo em que existiu escravidão no nosso país, que começa no século XVI e vai até o século XIX, esse é um tempo de longa duração. Esse é o que a gente chama de tempo histórico. E, além dessa classificação do tempo em tempo da natureza, tempo cronológico e histórico, uma outra coisa que a gente precisa entender para compreender a história é o que a gente chama de linha do tempo. Aqui nós temos uma linha do tempo representando o que? A própria história. Nesse caso, é uma linha do tempo da vida de uma pessoa. A primeira setinha é o primeiro momento da vida dela e assim sucessivamente. Mas nós podemos usar uma linha do tempo não só para representar a nossa própria história, mas podemos usar para representar a história de maneira geral, como essa outra linha do tempo, onde nós podemos representar a história em períodos, como se fossem pedaços. Observem que a linha do tempo está separadinha. Então, esses são os períodos, por isso que a gente também chama de periodização da história. Observem aí que a história geral ela pode ser dividida em 5 períodos: pré-história, idade antiga, idade moderna, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Observem aí que cada período ele tem uma data em que começa e que termina. Esse é um conceito muito importante que nos ajuda a compreender e visualizar os momentos importantes ou mais importantes de um determinado período histórico. Então, nessa atividade, nós tratamos de
Atividade relacionada ao tempo da história. Classificação do tempo em tempo da natureza, tempo cronológico e tempo histórico, e vimos também 2 exemplos de linha do tempo. A gente termina por aqui hoje e seguimos juntos. Até a próxima. Beijo no coração. Fiquem bem, continuem se cuidando. E deixa nosso caderno bem bonito, bem organizado, porque nós somos bonitos. Então, nossos cadernos precisam estar bonitos também. Beijo no coração. Fiquem bem.